Eu fui aluna da Escola Municipal Nações Unidas, também próxima aqui a Presidente Médici. E quando estava na 8ª série, não tive nenhuma informação sobre quais eram as possibilidades que eu poderia ter para fazer o meu 2º grau. No final do ano, colocaram um cartaz que a escola, a ENSE, né, a Escola Federal de Estatística, tinha inscrições abertas. Fui com a cara e coragem. Quando cheguei lá na prova, a decepção. Nunca tinha visto geometria na minha vida. Quando eu olhei o programa, não sabia nada daquilo. Levei um choque. E vi que não estava preparada para nada. Hoje eu sou professora de matemática e quero reverter essa história na vida dos meus alunos. Que eu tive que correr muito atrás do prejuízo por falta de orientação. Que é o que falta é a orientação. E isso eu não quero para os meus alunos. Essa turma, eu peguei eles na 5ª série, 5ª, 6ª, 7ª série. Na 8ª série agora eles estão com o professor Marcos, de matemática, que também está dando continuidade ao projeto junto com outros professores. Nós, além de prepararmos, estamos informando. Eles foram informados das inscrições das escolas federais e hoje eu estou aqui com um grupo que fez a primeira prova da Escola Federal de Química, né? A Cefetec. Fizeram a prova sábado e domingo passado, e eu queria que eles falassem para vocês qual foi a experiência deles nesse concurso, nessa prova. Qual foi aquele impacto, que eu sei que foi quase que o mesmo que eu tive. Só que a diferença é que eles foram informados antes do que iria acontecer. Tiveram preparo. Mas mesmo assim, precisa ser feito muito mais. Isso é só o começo. Só o começo. A orientação, a informação, é só o começo. Porque eles podem, você pode não querer ir, mas não saber que pode ir, há uma grande diferença. Eu queria que eles contassem como foi a experiência de chegar ali, o primeiro concurso, a primeira prova, que eles farão outras, fizeram inscrição para o Pedro II, para outras escolas, vão fazer amanhã para rural, a inscrição, eles vão ter outras provas, essa foi a primeira. Eu queria que eles dessem o depoimento deles, qual foi aquele impacto com a primeira prova. Eu queria que vocês dissessem assim, qual foi o impacto, chegar lá no Maracanã, no Maracanã, e qual foi, o que vocês sentiram com aquele povo todo? Como foi a prova e o impacto de estar lá? Caraca, foi muito difícil. Subi lá no Oeste, assim, uma roupa que tinha um lugar que era pra ver geral lá embaixo, cheia a Débora, quando ela veio geral lá embaixo, a gente olhou, caraca, que gente! Chegaram lá no estacionamento todo cheio. Até formigueira, assim, aí todo mundo com cara de inteligência, Todo mundo gritando quando tava subindo. o pessoal do cursinho, sabe? Um monte de gente que é muito mais inteligente que você ali, muita gente que é muito jovem, muita gente que todo mundo com cara de inteligente para se pensar, sério, eu tô com medo, todo mundo com cara de inteligente, vamos fazer uma cara de inteligente. A gente ficou lá no estacionamento fazendo cara de inteligente. E o pessoal de cursinho, camisa, Professor, grupo, todo mundo junto. Brincando assim. Brincando de nervoso. Lá no estacionamento eu falei assim pra Débora, pô Débora, bora lá na rodinha lá do cursinho, você vai lá no meio pra saber o que eles estão falando. E vocês acham que tinha muitos alunos de escola municipal lá, ou a maioria era pessoal de curso, das outras escolas que se prepararam? Então tinha gente também do curso, mas também tinha bastante gente que falaram que a gente vai fazer a prova, aí tem que mostrar o documento, tá todo mundo achando que Da escola? Vamos ter que a gente encontrou duas meninas assim, que tinham um carro também, Aqui da escola? 3. E a prova? Queria que vocês dessem depoimento, mostrar para os outros colegas como foi a prova. Você olhou a prova, o que você achou?
participou da prova? Difícil, fácil, levou tudo, achou que dava para fazer? Ai, eu olhei pra prova olhou pra mim, e ficou naquela assim. Aí eu fui, comecei a fazer, consegui fazer tudo em português, matemática, consegui fazer 3 só. Não, a gente olha pra prova, né? A gente tá naquele nervoso. Como assim? Você olha assim, caraca, que isso? O que eu tô fazendo aqui? Caraca, ainda mais no federal. O federal é difícil pra caramba. Aí eu, caraca, essas questões de matemática e geometria, que isso? Eu nunca vi isso. Porque o colégio não mostra isso. Tem coisas que o colégio não dá. Pô, mas você chegar lá, que isso? Como que se faz? Você fica mó cabuloso assim na hora da prova. A parte de português era só a interpretação do texto, só que o texto era muito difícil de entender. O texto era muito, assim, muito complexo. E as perguntas A redação também. Foi meia hora só para entender qual era a redação. O assunto também da redação era bem difícil de fazer. A parte de matemática também, assim, porque as questões de lá a gente nunca viu aqui. Então, assim, quase impossível de fazer. Assim, quando eu vi, eu falei, cara, eu nunca vi essa questão aqui na minha vida, como é que eu vou fazer isso? Deixei pronto. Caraca, a minha prova. Eu chutei, não sabia o que fazer. Tem um monte. Eu chutei uma que eu quase que acertei. Cheguei lá na minha explicadora e ela me falou. Era 40%. Tinha mandado 50%. Já faltou 50. E além foi dada informação de vocês na escola, gente, não foi dada uma aula especial para vocês, foi dada aula normal, né? Só que mais aprofundada, né? Vocês viram aquela parte, vocês não identificaram, por exemplo, o teorema de Tales, vocês viram o teorema de Tales? Não conseguiram identificar o teorema de Tales naquela questão. E mesmo assim, aquelas questões vocês tiveram uma apresentação, mas dentro do conteúdo normal que foi dado na escola. Não, né, aquele especial que prepararam vocês para as provas. Vocês tiveram até acesso às provas anteriores, né? Algumas tem explicadora, né? Tiraram algumas dúvidas do explicador. Vocês imaginam, com esse impacto, com tudo isso, vocês levaram esse susto e viram que é difícil, como é difícil. Vocês imaginam aqueles que nem sabem do concurso, que existe esse concurso, e que não foram avisados e nem tiveram isso, como no meu caso. Nem geometria eu nunca vi. Vocês tiveram lá, toda a geometria foi dada, e não foi dada naquela questão preparada específica, né? Mas o conteúdo foi dado. Vocês tiveram esse impacto. Se não tivesse isso, como seria? Seria pior ainda. Nossa, assim já foi ruim. Hoje, ainda mais na hora do nervosismo aqui de Silão na UERJ, aí depois teve umas paradinhas lá, Você olha pro lado, todo mundo fazendo. Muito Eu acredito que tem gente do meu lado assim fazendo, assim, uma tranquilidade as questões. Pô, como é que eles pararam? Quando eu falei pra vocês, quando eu fiz, tinha um garoto fazendo a prova do meu lado, aí ele chamou, quando eu estava na hora da prova, questão 1 tem que ser anulada porque não tem resposta certa. Olhei para o garoto, olhei para a minha prova, quando eu olhei a questão 1, não sabia nem o que se tratava. Eu falei, já era, estou arrasada. E você vê o preparo, que ele sabia até que não existia resposta na questão, não sabia nem o que significava a questão. E aquela parte de conjuntos, que eu falei para você, lembra que eu falei que caía na prova? Aquela parte de conjuntos. Quando eu olhei na prova, eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que é isso. Então, vocês acham que a escola pública prepara vocês para isso? Vamos falar, prepara para a vida. Mas a vida tem essas coisas também. Prepara para essas coisas? Eu acho que a escola deveria fazer uma aula assim, de tarde para os alunos de manhã, específico para as provas de concurso. Porque as matérias que dão, desde a quinta série, tem várias paradas assim que caem, a gente já esqueceu, tem questões que, poxa, é muito cabulosa, eles botam várias paradinhas para você não entender, para você ver na hora, cara, como se faz isso? Você
fazem tudo para complicar, né? É uma prova de seleção, né? Então, o objetivo ali é justamente saber quem sabe menos, A né? matéria que foi dada lá, foi dada aqui também, só que as questões estavam, assim, a gente nunca tinha visto. Que é aquela maneira, né? Aquela forma, o formato das questões. Né? Então, vocês acham que há necessidade de, além da informação, preparação? Né? Porque além de vocês serem informados de que podem fazer os concursos, vocês têm que estar preparados também para isso. Né? A informação é um grande passo, mas vai ajudar bastante. Ajuda bastante. Eu, primeiramente, vejo que a Escola Presidente Médici tem sido um piloto nesse projeto inicialmente, esse projeto que está sempre alertando os alunos a poder ter esse alerta de acordar, porque o ensino público, pelos chefes, pela prefeitura, pela escola, a direção da escola, muitas pessoas até não dão valor para os alunos, porque o potencial, a capacidade de fazer está em nós, porque nós fazemos a escola, certo? E muitas vezes diretores, até para você da educação, não dá esse valor que nós temos que aprender justamente com a nossa família, os nossos professores. Também quero parabenizar a professora Cátia e todos os outros professores que de alguns anos vêm dando esse apoio, porque alguém precisa acreditar em nós, porque não só porque nós não temos oportunidade de ingressar um curso caro, ou do nosso pai e da nossa mãe, por exemplo, agora um professor particular que está sempre ali estudando cada vez mais, nós temos sim de ter pessoas que possam acreditar em nós como nossos professores aqui. E eu acho que a escola existe mais, por mais que a gente falte na estrutura, não tenha todo o apoio da prefeitura, os professores estão de parabéns. E o nosso problema é justamente que tem potencial aqui. E a gente tem que acreditar no potencial, a gente tem que acreditar que eles são capazes de preparar para a vida, né? Preparar para os choques da vida, preparar para a competição da vida. Nós vivemos num mundo muito competitivo, né? E muitos alunos, além de não serem orientados, os alunos, os pais também não têm essa orientação. E o que acontece? Por ter aprovação automática do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino médio, eles nem sabem. Terminam a 8ª série, passou esses concursos todos, nem souberam, além de não saber, não foram preparados. O objetivo desse projeto é mudar isso, é mudar, começar, esse é um começo. Mas a nossa intenção é que os alunos do ano que vem, já tendo esse depoimento dos colegas, já saibam melhor, porque estão vendo a experiência de um colega que está ali, igual a eles, que passou. Que eu sempre passei essa experiência para eles, porque eu fui aluna, como eles, de uma escola municipal. Mas um colega falando é diferente, né? Porque vocês veem o professor como uma pessoa que não passou por aquilo. Mesmo que a gente fale que passou. Já um colega, você vê que ele realmente passou por aquilo. E ele vai alertar. Isso vai motivar os alunos a prestar mais atenção na aula, a dar valor a tudo que o professor está dando na sala de aula. Como a colega falou, foi dado. Não foi dado naqueles moldes, mas foi dado. Foi mostrado que tem que correr atrás, tem que montar grupo de estudo, tem que ir para a biblioteca, tem que pegar aulas anteriores, tem que correr atrás do prejuízo. Como eu sempre falo com eles, nós, os menos favorecidos, digamos assim, somos o peixinho da piracema. Temos que nadar contra a correnteza. A correnteza joga a gente para baixo, a gente tenta pular, tenta subir. Por isso nós temos que ser mais fortes. Temos que saber que estamos lutando contra a maré, né? Contra a correnteza, pior ainda. E tem os agentes de fora, né? Que ainda vêm atrapalhar. As pessoas que têm condições de pagar cursinho, que estão se preparando, que estão lá já se preparando há muitos anos, os pais investindo. E aqui, nós podemos investir também, porque temos material humano, temos gente que quer fazer o trabalho, temos alunos que querem aprender, que querem o melhor para a vida deles. Então, nós não podemos deixar esses alunos frustrados. Terem a frustração que eu tive, que elas tiveram agora no primeiro impacto.
Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. Obrigada a vocês pelo depoimento de vocês. Nos próximos, a gente também quer saber como foram as outras provas. Claro que nós vamos fazer essa prova agora com vocês, já para preparar para a próxima, né? Mas foi muito bom esse depoimento. Querem falar mais alguma coisa com os colegas? Eu queria deixar aqui também para quem futuramente vai estar assistindo, que pode parecer todo mundo muito ganhadinho aqui falando, eu tenho certeza que todo mundo muito nervoso. Para quem está assistindo, futuramente vai estar assistindo esse vídeo, que não simplesmente escute esse depoimento e deixe ele passar, porque isso para o futuro, todas as pessoas, os depoimentos das pessoas, os testemunhos, podem ter muito aproveitamento se você souber escutar as pessoas que já passaram por isso, aprender sobre as experiências delas e ter também as suas próprias experiências, porque é isso que vai fazer a tua história. E os estudos nunca podem ser largados, porque nós, como a Ana falou, menos favorecidos, precisamos não ser bons, muito bons, a gente tem que ser os melhores. E eu não digo isso para nos vangloriar, nem para nos gabar, não, porque nós realmente temos capacidade para isso e está na nossa mão. A professora Sandra Helena, ela está dando uma aula de reforço de Química e Física, da professora de Ciências aqui da escola, para os alunos que vão fazer a prova da CETEC, do Pedro II. Então, eles estão tendo uma aula de reforço. Vocês verem o trabalho que está sendo feito para que os alunos alcancem os seus objetivos. O pernilongo fica uma pessoa e deposita sanguíneo. Agora vamos passar para o 2. Na sétima. Quem tem que conversar com você? Um deles vai ver aqui. Mas tem muitos que se perderam com relação assim, ao objetivo. Mas acho que pro ano que vem. Porque é longe, porque é ali, porque é pra mim, eu tenho que conversar com eles. Mas eu já falo com um monte de médicos. Eu sempre falei com eles que a vida não se resume só em Bangu, eles têm que começar a abrir os horizontes. Senhora, veio a matéria de matemática para você aqui. Ano passado, tá? Dizer Deus porque tem que dizer Não, dos que eu já sei. Bom, a orientação que eu dou para todos os alunos que eu acompanho desde a 5ª série é que não adianta tentar se preparar apenas na 8ª, porque a 8ª série seria o arremate final do projeto. Porque um aluno, para ter um objetivo e alcançar novos horizontes, não ficar restrito ao bairro de Bangu, ele tem que começar a estudar desde a 5ª tendo um objetivo. Para isso, eu converso com as turmas, a professora Caixa também dá uma ênfase com relação, tá, ao objetivo e ao horizonte. E eu sempre comentei com eles o seguinte, que para estudar, você tem que começar a estudar a matéria da 7ª, não para ter o 40 no município, mas tem sempre mais a adquirir conhecimento para quando se deparar com uma prova de concurso, ele poder ter êxito ao final. E acima de tudo, tá, ter confiança, porque o aluno do município, ele é capaz, desde que ele seja trabalhado para isso, para que tenha autoconfiança e tenha um objetivo, coisa que nossos alunos não têm, e principalmente a orientação dos pais. Porque se o pai, mesmo sem estudo, ele tem um objetivo que quer que o filho tenha uma vida melhor, ele tem que começar acompanhando o filho e dar essas oportunidades. No caso, não impedindo que ele faça a prova para outras escolas mais distantes, que tudo na vida você tem como adequar.
Quando ele for adulto, ele não vai trabalhar apenas em Bangu, ele vai ter outros bairros para percorrer. E essa caminhada tem que começar agora, no estudo, que é o futuro melhor que ele pode levar para a sua vida. Obrigada. Nós estamos no colégio da Universidade Rural e essa é uma aula de hotelaria, do curso de hotelaria. A professora vai explicar a vocês como é o curso. Viu, Suzete? Legal. Olha só, aqui a gente está fazendo. Professora, tá muito claro. Isso aí, cara. Tá acabando. Ah, você fala agora, hein? Eu sou um maluco. Não deixa não, Marcelo. É um maluco do mar. A aula que é preparo de defensivos naturais para combate de pragas e doenças. Então, cada grupo está fazendo uma receita. Caraca, Vanessa! Já que é uma orgânica, a gente não pode usar nenhum químico para combate de doença. O nosso abatedor aqui, tanto o frango quanto o coelho, quando eles são abatidos pelos alunos aqui, com orientação do professor. Aí tem ali, ó, a pia, tem o tanque para lavar. Vamos ver o espelho. Eles são alunos estagiários. A partir do segundo ano eles fazem estágio no terceiro ano. Aí eles fazem isso, limpam aqui, limpam ali, tratam, botam lá, o estágio. E vários setores, faz estágio aqui, faz na... Chega, já viu? Já viu? Vamos ficar aqui, ó. Pô, assim, agropecuária, cara. Orgânica. Tipo, aqui a maioria aqui do pessoal que tá aqui é agro. Então, tipo, a gente tem muito trabalho prático. A gente trabalha aqui na caprinocultura, ali na ovinocultura. Também a gente faz práticas nas estufas, planta. Não só aqui no colégio, tá? E não só no colégio, a gente vai pra fazendas, estágio. pra estágio. E, pô, é muito legal. É assim, um ramo totalmente diferente. Por que você escolheu esse curso? Principalmente porque eu tava assim, meio cheio de eletrônica, eletrotécnica. Eu queria uma coisa mais diferente, assim, diferente um pouco do mercado. Aí eu soube desse curso aqui, aí eu fiquei meio em dúvida também entre agropecuária e turismo. Só que aí minha mãe falou, e eu perguntei ao meu antigo diretor do colégio, aí ele falou agropecuária, né? Aí eu, pô, aí me interessei. Você já tem intenção da faculdade já? Já, eu penso em agronomia ou então zootecnia. Que ótimo. Que é ligado também a essa área de animais e vegetais. E o pessoal que vai fazer prova pra cá, o que você aconselha assim, estudar? Como foi a prova? Foi difícil? É assim, a prova não é muito difícil não. Não. Dá pra passar assim, estudando em casa, assim, no caso tem muita gente aqui que passou sem curso preparatório. Então, Você veio de escola pública também? eu não, vim de particular, mas eu não fiz preparatório não. Dá pra passar assim, é só ter um pouquinho de empenho, eu acho que passa assim. Bom, obrigada. Nada. Trouxe alguns alunos da Escola Presidente Médici para fazer inscrição na Escola Técnica Rural e trouxe eles para conhecer a universidade. Mostrar o tamanho da Universidade Rural. É uma coisa impressionante. E o tamanho da dona Cátia de
E aqui eles vão crescer muito. Da Escola Municipal Presidente Médici. Eu trouxe elas aqui para elas conhecerem uma universidade federal, vieram fazer inscrição para a escola federal, segundo grau, para eles conhecerem isso aqui, ter uma visão diferente de que é uma universidade federal e abrir os horizontes dessas meninas, para que elas possam passar para os outros amigos, para as outras pessoas, o que é sair daquele mundinho, daqueles poucos horizontes que foram mostrados a eles. Eu estou mostrando um outro horizonte, uma coisa que eles podem galgar muito mais à frente e isso vai motivá-los mais para conquistar, para lutar. Vocês agora vão ouvir o depoimento das alunas, o que elas acharam de conhecer a universidade, o que elas estão achando disso aqui. Meninas, achando da Universidade Rural, vocês imaginavam que existia isso aqui? Ah, eu não imaginava nada disso, é muito lindo, nossa, é diferente, você entende do nosso mundo de lá. Nossa, muito inspira. É diferente do Bangu. Inspira a mais coisas, fazer, sair do nosso mundinho para um mundo maior. É porque isso é lindo, o mundo é lindo, o Rio de Janeiro é lindo. Tá bom. E aí, vocês, o que vocês acharam? Ah, muito legal, pô. Dá motivação, né, pra gente poder fazer um segundo grau. Focalizei o aparelho. Deve ser muito legal isso daí. Sair de Bangu, ir pra cá. E o fato de as pessoas dizem assim, a faculdade é longe, vou estudar aqui perto de casa. Eu falei. E aí? Mudou a Existe visão? república. Mudou muito, pô. Ficou legal aí. Tá rodando. Ai, mãe, tô na Globo! É um pouquinho antes.
Não. Cara, isso é muito grande. É neurótico. Presidente Médici, e esse é o projeto Abrindo Horizontes, que visa mostrar aos alunos as escolas federais e a possibilidade que o aluno de escola pública pode atingir um grau maior, pode estudar numa escola federal. Eles foram informados das inscrições, muitos alunos aqui conseguiram isenção de inscrição, isenção de matrícula, alguns eu mesma levei na escola. Uma responsável foi nas escolas, visitaram, conheceram as escolas federais e souberam da possibilidade de fazer as provas. Eles já fizeram a prova da Cefetec, já fizeram esse final de semana a prova da Cefet e fizeram também a prova do Pedro II. Eles vão dar um depoimento de como foi a prova, de como eles sentiram quando chegaram lá, aquele monte de gente para fazer a prova, o que eles sentiram ao fazer, se eles achavam que estavam preparados, qual foi a sensação de estar lá competindo. Fizeram esse final de semana, Jefté, você fez a Pedro II, e aí, como foi? Poxa, o sentimento principal que tem lá é o nervosismo total. Você olha pro lado, vê aquela multidão de gente, assim, a primeira coisa que tu pensa, ir no banheiro. Ir no banheiro. Aí dá aquele nervosismo total. Na hora da saída foi pior ainda, porque muitas pessoas a gente acha a prova difícil, né? E acha que não tá preparado, a gente faz aquela prova morrendo, já de tanto nervoso. A gente chega pra lá, quando a gente sai, vê aquele pessoal falando assim, prova muito fácil, tava na mão com açúcar, e a gente sofrendo lá, suando pra fazer aquela prova. Assim, a gente olhava assim para as pessoas lá, as pessoas saindo assim mais cedo, assim, a gente ficando até o último minuto, pedindo até mais um minutinho a mais, assim. Mas no total o que batia mais era o nervoso, porque assim, você sabe que estudou, sabe que assim, você já na parte você já está pronto, mas a gente assim, como a gente somos novos assim, né, nessa experiência nova que a gente teve, a gente não tem assim, vamos supor, como é que se diz assim, uma base, né, de como é que se diz, uma experiência assim para fazer essas provas assim. E eu acho que o que atrapalhou mais foi o nervosismo. O nervosismo fez assim, muitas pessoas acham que assim, dá branco, isso aqui, outro, mas só que o que acaba mais com a pessoa é o nervosismo. De olhar. Você achou que estava preparado? Eu achei que estava preparado sim, porque o que a gente viu mais assim foi em parte algumas coisas assim que a gente teve na 7ª série, ou esse ano mesmo na 8ª série, assim, mas sempre tem aquela coisinha que a gente esquece, né? Assim, aí dá aquela dificuldade. Assim, na parte de português eu não achei muito difícil não, porque caiu mais foi interpretação de texto. Interpretação de texto foi o que teve a maior, assim, como é que se diz? Caiu mais, assim, na prova. E no total, obrigada. Só. A Caroline também fez a prova do Pedro II. Ela vai dizer o que ela sentiu. O nervosismo total, porque era meu primeiro concurso que eu tinha feito. E chegando lá, tinha um pouquinho, daqui a pouco eu olhei pro lado muita gente. Umas 2.000 pessoas assim. Aí quando chegou lá em cima, meu nome estava trocado. E na prova eu achei fácil. Só na parte de português eu achei fácil. Mas na de matemática, eu tenho certeza que eu me ferrei. Quem mais fez? Você fez? E aí? Bom, eu achei assim,
deu a matéria que eu tinha passado aqui na escola, foi tranquilo nessa parte, só que a gente esquece várias coisas que eles complicam, assim, ao fazer a questão lá. Aí, sei lá. Foi mais tranquilo para você, porque você já tinha feito a CFETEC, já tinha tido aquele primeiro choque, e esse foi mais tranquilo? Foi mais, por causa que também eu vim da Cefet também, aí cheguei lá, pô, mais tranquilo, né? Tava até brincando. Então você fez CFETEC, Cefet e Pedro II, né? E vai fazer a Rural, né? E por que você vai fazer essas escolas federais todas? Como é que você foi informada de tudo? Pô, eu também olhava via muitos jornais, e os amigos também, a gente senta pra conversar e falar, viu essa escola, viu a outra. Aí sem querer, eu já tinha escrevido em várias, eu, caraca, já tô em tudo. Eu não sabia que eu pus, que eu entrei para o local. Mas você conseguiu isenção de inscrição alguma? Consegui CEPET. Então na CEPET você se inscreveu antecipadamente e não precisou pagar a inscrição. Né? Porque muitos alunos da escola pública também não fazem, uma por não acreditarem que são capazes de fazer essa prova, e outros também pela questão financeira. Não acho que não tem condições de pagar, porque a inscrição é R$40, normalmente da Cefet, Pedro II, R$45, a Fundação Oswaldo Cruz e a Rural, que são as inscrições mais baratas. E há o período de isenção de inscrição. E muitos, por falta de informação, não pegam, né? E acabam perdendo, e aí não tem condições de pagar, não fazem inscrições. Então há o período de isenção de inscrição. Por isso a necessidade deles serem informados antecipadamente desse período, para que possam concorrer. A Cefet, e aí, como é que foi a prova da Cefet? Fez Pedro II também? E aí? Olha, é o que eles falaram. O nervosismo é a parte que conta mais lá. Porque também parece que tudo acontece pra gente ficar cada vez mais nervoso lá. Chega lá, vê aquele monte de pessoas, ele manda a gente ver em que sala que a gente vai cair. Aí vai pra sala, fala que não é aquela. O pior é que lá na Universidade Castelo Branco são duas portas. A gente estava numa porta e já estava vendo aquela multidão. Do outro lado tinha outra multidão. Aí o moço que levou a gente deu a volta, né? Deu a volta para jogar lá atrás. Tava lotado. Lotava muita gente mesmo. E por pouco número de vagas. Pouco número de vagas. 35, 70, né? 70 vagas. Pegou tudo de pessoas. Às vezes até a prova, a gente pode até pegar assim, fazer em casa, já fácil. Mas na hora lá, as coisas a gente pode até saber, mas na hora lá tudo acontece mesmo. Vontade de ir ao banheiro, sente frio, fome, tudo. Quando eu subia assim na escada desse São essas coisas que contam tudo. Não tava nem sentindo as pernas. O que você achou? Eu fiz pra Cefet, mas assim, eu me surpreendi, porque eu pensei que quando eu chegasse lá, eu sou uma pessoa muito nervosa, assim. Quando eu chegasse lá chorar, sei lá, eu pegar ia ficar até quase desmaiar, né? Mas me surpreendi, porque eu cheguei e me controlei bem, não fiquei tão nervosa assim como eu costumo ficar. Aí antes de recolher a prova, de receber a prova, muitas pessoas, foi umas 4.000 pessoas que chegaram lá. Aí eles chegam gritando lá, cadeira não sei o que, arquibancada não sei o que. Aí tinha que entrar, ficou 1 hora só de enchendo o Maracanã inteiro, enchendo de pessoas. Aí quando a gente recebeu a prova, aí podia abrir e tal, né, aquele nervoso aumentando. Aí, só que eu pensei que não conseguia fazer nem a primeira, né, porque as provas em casa eu não conseguia, mas lá eu consegui acertar metade da prova, pelo gabarito da Martim. E algumas dos testes eu chutei umas 3. O resto eu consegui acertar fazendo, resolvendo. E o mais fiquei nervosa ainda foi no final da prova. Porque tinha gente saindo, né? Eu fiquei a única pessoa na minha fileira toda, eu fui a última a sair. Aí só faltava 5 minutos, eu fui entregar a prova. Aí a moça, não, volta lá porque você preencheu o cartão de resposta errado. Aí eu tive que voltar aquela tensão, né? Aí o cara, não sei o que mesmo, eu fui preenchendo, rabiscando tudo. Aí quando tava no último minuto mesmo, acabou o homicídio. Aí a mulher recebeu e falou assim, você ia ver a tua prova, se você não acabasse a tempo, não sei o quê. E quando eu saí, eu fui a última, né? Devia ter uns 200 e pouca pessoas lá que não conseguiram terminar a prova.
A isenção eu não consegui, porque acho que eu levei uma conta de luz só, tinha que ser duas, aí não consegui, tive que pagar. Para você pede. Você fez inscrição para mais aluno? Não. Só para você pede. O importante é fazer também inscrições para mais de uma, porque se você não conseguir em uma, você consegue na outra, né? Eu vou me inscrever agora para a FATEC. Para a FATEC, né? E isso também é uma coisa, né? A maioria das pessoas, eu vou fazer para a FATEC. E a FATEC, vocês têm o ânimo de fazer para a FATEC, porque sabe que um colega passou, um outro colega diz que é mais fácil. E já das outras, a maioria dos colegas de vocês não fizeram por medo, né? Todo mundo diz que é difícil, que aluno de escola pública não é capaz, não pode, não adianta ele tentar, que ele não vai conseguir. E isso até passa pela cabeça dos pais de vocês que falam isso para vocês, né? A escola é longe, você não vai conseguir, a escola não prepara. E vocês acham que tudo bem, que a dificuldade é maior, né? Que o preparo não é o preparo do ensino, isso é verdade. Mas é o que nós sempre conversamos. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, quem vai acreditar? Professora, eu também me surpreendi, porque eu não fiz curso, não me preparei em curso, assim, esses cursos de atividade, não sei o quê, não fiz curso nenhum. Pelas pessoas me falam, dizem que é bom. Mas em geral, curso em geral, eu não fiz nenhum curso, só estudando sozinha em casa e com os professores aqui, pedindo informação, e aceitar metade da prova. E as pessoas que fizeram o curso, tem gente que fiz aqui aceitaram menos que eu, então isso prova que a capacidade está entre nós. Primeira coisa, nós temos que acreditar que somos capazes. E outra, nos arriscar. Porque o que eu falei com vocês, se eu não faço a inscrição e não faço a prova, eu tenho certeza que eu não vou passar. Agora, se eu faço a inscrição e faço a prova, eu estou competindo. Eu posso passar. Né? E isso também cria em vocês, porque quem não arriscou agora, quando chegar na hora do vestibular, também vai ter a mesma mentalidade. Não vou fazer prova para a Universidade Federal porque eu sei que eu não vou passar. Vocês não, eu tenho certeza que vocês vão fazer a prova. Vão fazer o vestibular, por quê? Porque vocês tentaram a prova agora, vocês vão tentar depois. Vocês têm que criar dentro de vocês essa força, né? Porque o que a gente sempre diz, nós somos o peixinho da Piracema, nadamos contra a maré, então nós temos que ser fortes. E se o que vocês fizeram de tirar cópias de provas aqui, da página da sala de leitura, formar grupo de estudo, ir para o explicador, tirar dúvida aqui, é isso que é importante. Porque o aluno que estuda sozinho, ele vai além do seu médico. Vocês têm que correr atrás. E, infelizmente, né, a gente tem que correr atrás do prejuízo mesmo. Né? E interessante é que vocês, que são 11 alunos, de uma única turma, da turma 801. E o que a gente observa é que os alunos do turno da tarde, da mesma escola, que não tiveram a informação, no turno da tarde só uma aluna, né? Qual o nome dela? Caroline, que fez a inscrição. E isso porque teve informação de vocês, que vocês passaram para ela. Então, a informação, essa divulgação que foi feita aqui com vocês, que abriu a inscrição, vamos lá, chamar os pais de vocês, fazer reunião com os pais, mostrar para os pais de vocês a escola, isso foi importante para que vocês fizessem a inscrição. Se não tivesse isso, vocês teriam feito as inscrições? Vocês saberiam dessas inscrições? Com certeza não. Eu sou assim, talvez eu sim, mas talvez com assim, certeza essa uma ajuda a mais que a senhora deu para ele isso. saberia, com certeza era para a FATEC. É porque a FATEC tem uma maior divulgação, né? As outras não. Eu tomei a minha iniciativa assim, sozinho, né? Correr atrás, estudar, inscrição, sozinho, sabe, pela prova. Só que isso foi importante, né? Conhecer isso. Foi importante, para ter uma devia também. E como é que você soube também da inscrição? Já uns amigos já tinham feito, né? Você a senhora. Você fez Cefet, né? Alguns outros professores também.
Eu sei que também entrou na internet, professor. E aí, como é que foi a prova dessa teste? Primeira que fiquei boladão, que cheguei lá, uma nervosismo. Todo mundo, não, porque já passou, o pessoal dos cursos tudo com a camisa, pô, já é nós lá dentro, acertamos 20, estamos lá, não sei o quê. Eu, pô, só a minha humildade. E eu tô tirando essa parada aí também. Devagarinho, todo mundo, não, tá mole, não sei o quê. Chega lá, conversa com os caras, o fiscal já fica, não sei o quê, ele não olha não, pode levar cola, não sei o quê, os caras não ligam não. Como é que eu cheguei lá dentro? Eram 6 na minha sessão, 4 estavam olhando os cartões e tal, pegando a sessão do pessoal, e 2 que tinham que fiscalizar o momento da prova, estavam conversando. O cara chamava fiscal, o cara continuava assim, agora eu tô do meu lado, com um papel desse tamanho assim. Só assim. Só na minha, fazendo a minha prova, calculando. Ainda tirei uma onda com o moleque que tava do meu lado, do camisa do curso, moleque. Vai me matar isso aqui, eu peguei um chocolatinho no bolso, botei a perna na cadeira da frente, só devagarinho. Mas você sentiu que dava para fazer a prova? Eu senti que deu para fazer tranquilo, eu estudei bastante. Eu posso até não ter passado, mas foi uma experiência que vai valer para mim pela minha vida toda. Só pela convivência, algumas pessoas que eu conheci, algumas malandragens e tal, coisa que eu aprendi assim de lá que eu acho que experiência é sempre válida, né? A experiência é importante. Independente de passar ou não, né? Você viu lá que nem todo mundo faz assim porque precisa. E tipo, não tem condições de pagar uma escola particular, toma as vagas de quem não tem condições e outra. Uma escola boa mesmo. E fica assim, um exemplo foi que quando começou a prova, um cara lá, um carinha, começou, em vez de fazer a prova, se concentrar, se ele estivesse querendo mesmo passar, fazer a prova, ele ficava na dele, fazendo a prova dele, sem atrapalhar ninguém. Começou a prova, todo mundo quieto, ele ficou, miau, o tempo todo, eu acho que para atrapalhar outras pessoas de fazer a prova, não sei. O que passou lá na cabeça dele? Foi? Chamou o fiscal para denunciar. A gente levantava pra colar, fazia assim, olhando assim, colar. Eu ficava do meu lado, eu já dava assim. Então, eu estava comentando, a sessão dele era meio que o pessoal tinha uma questão de falava sobre as sistemas solares, tal, de dinheiro. Aí os moleques conversando, pô, aqui tá tão quente, tá até parecendo Marte, não sei o que, planeta vermelho, e o outro, pô, lá de longe, aquilo ali tá brilhando tanto, não sei nem o que é, parece até a estrela d'alva, não sei o que, tudo é cola. E eu me ferrando nessa questão, e eu dando cola. Uma coisa que eu fiquei mais irritado foi que na minha sessão eu tava fazendo a prova, né? Lá sofrendo, lá padecendo para fazer aquela prova. E tinha um garoto do meu lado fazendo a prova dançando. E ele dançando, alegre, né? Ele tava alegre assim, ele resolveu a questão rapidinho. Assim, aí eu lá sofrendo, suando, frio, eu olhava pro lado assim, olhava pro outro assim, eu vi o pessoal fechando a prova já, batendo assim, direitando lá, entregando, o outro do meu lado lá dançando, fazendo a prova lá. Fica muito fácil, eu lá sofrendo. Assim, Stop. Claro. Nós então vamos encerrar aqui. Alguns de vocês querem dar um recado para os colegas que façam as inscrições, que fiquem alertas, que estudem, que se preparem, porque quanto mais preparado você tiver, né, menos o nervoso, né? Quiser falar, Danilo quer falar uma coisinha? Olha, eu quero falar pro pessoal assim, das outras turmas anteriores,
sétima, assim, tudo, que começa a estudar antes, porque quando chega mais perto da prova, eu tive que ter uma experiência própria. Me arrependi de não ter começado antes, como a professora Cássia falou, que a gente ficava falando, falta muito ainda, falta muito tempo ainda. Só que quando a gente vai ver, já, o tempo voa, assim. Aí acaba, já tá em cima da prova, a gente vai lá, fica tudo nervoso. O pessoal não sentir isso, assim, ou então sentir menos, que é difícil não sentir. Quando chega lá, vê aquele pessoal todo. Mas pra sentir isso menos, esse menos nervosismo, começa a estudar antes, porque... Então, uma coisa também que tá pegando muito, assim, que a gente, assim, na quinta série, na sexta série, assim, a gente não dava aquele valor todo pra aula. A gente só ficava na bagunça e fomos avisados. Mas só que isso atrapalhou muito, porque olha só, a gente via matéria de sexto, que a gente não prestou atenção, a gente pegou nesse ano, a gente falou assim, não, a gente não teve porcentagem nesse ano, a gente não teve isso, a gente teve tudo isso aí na sétima, na sexta, na quinta, teve isso tudo aí. Isso tudo. Pô, eu falo uma coisa assim, por experiência própria mesmo, que nem o Danilo falou, prestar muita atenção nessas aulas agora, que estão tendo, porque vão valer. Porque vai valer muito a prova de concurso. Vai valer porque muito cai mesmo. Tudo. Cai tudo. Professor, assim, o que eu acho, tudo que eles falaram, tem que estudar mesmo para poder conseguir. E queria agradecer a todos os professores daqui da escola, porque todo mundo deu uma força, uma força. Eles podiam muito bem só dar a matéria que eles tinham que dar esse ano, mas não, as coisas que a gente não via, que a gente não sabia, e coisas que só no segundo grau que a gente vai ver, que eles dão um concurso, eles deram pra gente. A gente aproveitou, tem coisas que eles deram aqui por dar mesmo, que eles deram ajudar, e teve caô na prova. Porque eles não têm obrigação, não eles recebem pra dar matéria. Deram uma força assim mesmo, antes de lá. A senhora mesmo deu aula pra gente aqui de tarde. Foi levar a gente lá. Marcos deu aula, prova de concurso. Dona Sandra, Dona Sandra. Dona Sayonara, que não dá aula nem pra nossa turma, veio aqui de tarde. Se passou no dia que ela nem trabalhava, ela trouxe aqui a nossa redação para ver o que a gente errou, assim, seu nossa pontuação. Seu Marcos, aquela preocupação toda a aula, ele falava, não, vamos fazer. Teve mães que não quiseram deixar os filhos fazerem por causa que é longe, não sei o que, não tem mais plano. Mas ele não, sempre ficou, não, faz, fala com ela, faz porque é bom. Uma coisa que também o seu Marcos sempre fez é que ele dava matéria aquilo, aquela base. E depois dava uma outra parte daquela mesma matéria que do jeito que aquela matéria caía no concurso. Ele tava dando Cátia mesmo falava, ele chegava assim, pô, a gente vai fazer pra esse lugar não que é longe. Ela, não interessa se a gente inventar, porque... É a escola boa, você só tem longe, você vai ficar... Seu Marcos estava dando dica de português pra gente. Redação. Luiz, quer falar uma coisa? Eu preciso uma Cátia que todo dia de manhã usar uma carolinha assim pra... Isso é muito importante, porque, pô, os alunos sabem que eu trabalho muito e tal. Eu trabalhador e ela me dá aquela força. É assim, poxa, a gente não pode reclamar dos professores que, poxa, todos, não podem tirar um. A gente sempre, quando vai pedir a eles, estão sempre preparados para responder a gente da mesma maneira que a gente. Então eles deram muita força envolvendo a gente na se o escola. professor se desse a matéria, vai lá, pega, faz a pesquisa, vai ir lá, ver, do outro, tudo para explicar melhor a gente. Então, os professores não podem reclamar de nada. O conselho que vocês dão aos colegas é para valorizar as aulas que eles têm desde a quinta série, não deixar, né, Danilo, para a última hora, porque aí na última hora não dá tempo de correr, né? Obrigada pela presença de vocês e obrigada também por vocês terem acreditado em vocês mesmos e acreditado no trabalho que é feito na escola, né? Nesse projeto de vocês, incentivar vocês a conquistar. E é isso aí que eu sempre falo para vocês. Não, a gente não pode se importar com... Tem muita gente competindo, mas você está lá. Você está competindo. Você está no meio, você está lutando, você está abrindo os horizontes. Vocês conheceram escolas que vocês nem imaginavam, né? As meninas levaram um susto lá com a Rural. Que universidade linda, né? Você nem imaginou que existia uma universidade daquela. Né, Rodrigo? Então, isso é que é importante, vocês estarem competindo. E acreditem sempre em vocês.
e nunca, jamais existem. Obrigada. Mônica Marques, ela participou do projeto pelo PET, né, pelo Polo de Educação para o Trabalho, pesquisando na internet as escolas federais, no site do Ministério da Educação e trabalhando com os alunos, pegando as inscrições das provas. E na sala de leitura, onde nós colocamos uma pasta contendo coletânea de provas anteriores, para que os alunos viessem aqui na sala de leitura, pegariam as provas emprestado, levariam para tirar xerox, montando grupos de estudo, vindo aqui para a biblioteca, estudar, pegar livros para fazer reforço. Ela vai dar um depoimento de que se realmente os alunos vieram procurar, se valeu a pena. É isso que eu queria saber. Olha, até então nós não tínhamos esse acervo na sala de leitura. Então o que ocorre? A partir desse incentivo da professora Cátia, os alunos vêm constantemente procurar na sala de leitura esse material. E eles procuram muito provas do Cefet, provas do Pedro II. E a partir daí eu percebi que eles estão bem mais interessados, até em saber sobre fazer concurso para carreira militar, coisas que eles nem imaginavam em fazer. E nós temos um material onde eles podem procurar essas provas e essas maneiras de como eles ingressarem na carreira pública. Temos uma anotação onde eles podem anotar os livros que eles pegaram emprestados, apostilas, e eu acredito que isso vai ser um grande incentivo, porque eles, de agora em diante, eles já até procuram na internet material. Então isso abriu assim, uma porta para eles terem mais motivação para estudar, para pesquisar e até para almejar coisas que eles nem sabiam que existiam. Eles não sabiam que isso existia. E agora, hoje em dia, eles não vêm somente para brincar ou ler algum livro da biblioteca, mas também eles procuram ver como é que eles podem fazer esses concursos, né? E antes eles não tinham conhecimento. Você acha importante que as salas de leitura tenham essas provas anteriores, as escolas tenham coletânea assim, de provas de Cefet, Rural, Fundação Oswaldo Cruz, CPTEC, Pedro II, porque aí os alunos tendo esse acesso, eles já podem sentir como a prova se eles são capazes e correr atrás, né? Eu acredito que aí passa um pouco por eles uma certa responsabilidade, porque eles aprendem na escola, mas não sabem exatamente como aplicar. Ou de repente tem todo esse recurso na escola, desconhecem e quando eles vão se formar no final da 8ª série, eles ficam perdidos e não sabiam que existia todo esse material na escola. Então acredito que agora eles procuram com mais antecedência, tentem fazer essas provas antigas, procurem o professor para tirar as dúvidas. Obrigada, Mônica. Obrigada. Nós estamos agora com o aluno Gesiel. Ele não estava na entrevista porque ele é o cinegrafista da escola. E eu queria que vocês conhecessem o Gesiel, porque é um aluno muito esforçado, desde a 5ª série. Eu venho falando com ele que eu não admito o Gesiel sem estar numa escola federal, porque ele é um aluno competente. A família dele está sempre presente. A mãe dele foi junto com os alunos e comigo na Rural para conhecer, para fazer inscrição. E ele fez inscrição da Cefet, da Rural e do Pedro II. E na Cefet, no Pedro II, ele conseguiu isenção. Então eu queria que ele falasse também sobre essa isenção que ele conseguiu para motivar os colegas que eu não tenho dinheiro para fazer inscrição, mas ele não pagou, ele só pagou uma inscrição. As outras duas ele não pagou, justamente por saber antecipadamente do período de isenção e da família também estar presente, porque o pai foi lá com ele, motivando, está ajudando. Eu queria que você falasse do que isso representou para você, a escola, né? A gente está sempre te incentivando, te motivando. Se você não tivesse esse incentivo, se você faria isso ou se você ficaria, ia para o 2º grau normal, sem se preocupar, se não tivesse sido avisado do teu potencial e de que existem essas escolas. Antes eu não sabia nem que existiam essas escolas. A professora Kátia me falou que tinha essas escolas todas. Ela disse, abriu um papel no início do ano, ela falou sobre as escolas, aí me posicionou para poder começar logo a agilizar. Só que eu estava com
preguiça, assim, falta muito tempo ainda, só no final do ano, eu vou tentar só no final do ano. Aí eu tinha esquecido, eu perdi a EPICAR, perdi o Colégio Naval, perdi o Colégio Militar, perdi vários colégios bons, por causa que abriu em maio, junho, julho, a inscrição, aí eu perdi. Aí meu pai falou assim, perguntou onde é que estavam as folhas, que eu nem lembrava. Aí a gente procurou nas folhas, nos informamos, aí o telefone, aí achamos período de isenção, aí meu pai pegou os documentos necessários. Você vai dar aula? E aí pegou os documentos necessários, fomos lá, preenchemos o formulário, aí deixamos. Os caras avaliaram, depois, uma semana assim, ligaram lá para casa dizendo que consegui uma isenção. Aí da Cefet e do segundo. Porque sem a isenção não daria para eu fazer a prova. Assim, 45, né? É 40. Aí ia ser R$80 da Cefet e do segundo. Mais 25, 105. Mais 16, 139. 141. Mas você, na realidade, então, você só pagou R$25, porque você só pagou a rural porque não tem isenção. Então, e a FATEC eu vou fazer ainda. Então, aquela coletânea porque eu fiz no início do ano, está no projeto, eu fiz uma coletânea com todas as escolas federais do Rio de Janeiro e todas as escolas militares, inclusive. E o que o José falou é muito importante. Que eu venho batendo nessa tecla já há muito tempo e eu dei essa folha para eles no início do ano e avisei que havia inscrições que começavam no início do ano, que eles tinham que estar atentos. Então, ele só não fez algumas, como ele acabou de declarar, porque ele se distraiu e deixou passar. Então, isso fica para os colegas, né? Para que eles não se distraiam, que eles corram atrás. Tem que começar desde a quinta série, e isso todos eles estão falando. Desde a quinta série, prestar atenção na matéria, se esforçar, porque quando chega na hora da prova, é o que eu sempre falei para vocês, né? A prova abre no mesmo, a inscrição abre no mês, no outro é a prova. E aí o aluno que tenta correr atrás em um mês não dá tempo, né? E é aquele que vem se preparando. Então, estejam alertas sobre as inscrições, né? Para não perder as oportunidades. Por você ter visto antecipadamente, você conseguiu a isenção, né? Senão você não teria conseguido isenção e não teria feito as provas, né? Segundo eu quase não consigo, porque eu já fiz no penúltimo dia já, em cima da hora. Quase que eu não consigo, mas aí, graças a Deus, consegui. E as provas, Gisele, como é que foi? Como é que foi a prova? A prova eu não me inscrevi para a Cefetec, mas eu fiz a Cefetec assim. Eu estudei, a prova caiu esse ano na Cefetec. Aí, em comparação com a Cefetec, estava difícil. A Pedro II também, fiz domingo, difícil pra caramba. Agora, em comparação com o Pedro II, do Pedro II da Cefetec, a Cefet estava muito mais fácil que o Pedro II. Você achou que tem condições? Isso. Além de ser múltipla escolha, as questões eram menos pesadas, era um pouco mais fácil. A Cefet, eu vi no gabarito do Colégio Martins, que pelo gabarito do Colégio Martins eu acertei 70% da prova. No Pedro II eu não sei, mas 10 pontos as questões de matemática, 7 questões de matemática, 5 pontos, 5 questões de português e 5 pontos de redação. Quer dizer, só que não pode tirar zero em nada. Você acha que conseguiu, pelo menos 70% você conseguiu? Isso é feito. Então, fica o depoimento dos colegas para que estudem desde cedo, não deixem para a última hora. E que é importante a informação, né? É importante porque conhecimento abre horizontes. Então, se você conhece as coisas, seus horizontes são abertos, você tem alvos, né? Você tem metas, você vai alcançar. Obrigada, Gesiel, pela sua participação, obrigada pela filmagem e pela entrevista. Pai de Gesiel Júnior, o aluno que foi aprovado em segundo lugar no Pedro II, aprovado na CEPET,
Tenho certeza na Rural também que ele já fez a prova e na FAETEC. Nós queremos mostrar a importância da família, a presença da família junto ao filho, junto a esse aluno, porque foi com o apoio deles, com a motivação deles, que tudo aconteceu. A dona Rose, o seu Gesiel, a avó do Gesiel, a senhora Maria, a família sempre esteve ao lado dele, motivando, incentivando. O pai correu atrás, pegou os papéis, ligou para as escolas, procurou se informar, e tudo isso levou com que ele fizesse as inscrições nas escolas federais e obtivesse o sucesso que ele teve. Eu queria que eles falassem, eles dessem um depoimento sobre tudo isso que aconteceu. A dona Rosa que foi comigo, junto com o Gesiel na Rural, para a gente fazer as inscrições junto com outros alunos. E eu queria que ela desse depoimento que ela achou ir lá junto com os alunos, conhecer uma escola que ela não conhecia e levar o filho lá para conhecer essa escola. Foi importante isso, Luciana? Bastante importante a participação, a gente conhecer o lugar e saber quais as matérias que eles exigiam mais, que é português, matemática, redação, ele ainda não tinha redação. O senhor Gesiel, é um depoimento do senhor, como é que foi esse procedimento do senhor aplicar? O Gesiel mesmo falou no depoimento dele, que se o senhor não tivesse pego o formulário para correr atrás, ele tinha perdido essas provas todas, porque ele estava desligado, na brincadeira. Se o senhor ajudasse os pais que vão assistir essa fita, o que eles têm que fazer para ajudar o filho também nesse caminhada, O mais importante de tudo é a participação dos pais, porque os filhos, eles se baseiam muito nos pais. Então, se os pais tiverem uma participação ativa na vida do filho, fatalmente eles vão ter sucesso. E nós tivemos a ajuda da escola, da professora Kátia, em especial, que fez um formulário mastigado para os alunos, com todas as escolas, datas, procedimentos, tudo. Então, o que nós fizemos foi ligar para as escolas, ir nas escolas, ver como seria feito as inscrições. Realmente o Gesiel estava desligado, nós inclusive perdemos algumas inscrições no início do ano, e quando a gente pegou o papel, eu peguei o papel, eu vi que tinha que correr dali para frente nas escolas que faltavam. Então nós fomos nas escolas, ligamos, fizemos de tudo e conseguimos inscrevê-lo em 4 escolas. Dessas 4, com certeza, ele já passou em 3 e falta agora, no próximo dia 19, a outra prova. E nós ficamos muito satisfeitos com o rendimento do Gesiel e com a ajuda da escola. Agora, a participação da família é muito importante. Os pais têm que sentar junto com os filhos, conversar com os filhos, têm que mostrar para eles o caminho certo, que o caminho é aquele, que os professores estão ali para ensinar, mas os professores já têm o caminho deles definido, eles já são professores, já ganham o ordenado deles, já têm a vida deles feita. E os alunos, os adolescentes estão começando, então a época principal para o aprendizado é essa. Eles estão sem responsabilidade do trabalho, não tem responsabilidade de concluir em casa, não tem responsabilidade com essas coisas, a responsabilidade deles é estudar. Então eles têm que estudar, aproveitar essa condição que estão tendo, para no futuro eles poder sentar e falar, bom, eu venci com a ajuda dos meus pais, com a ajuda dos professores e de mim, porque se ele, o aluno, não tiver força de vontade, também interesse em aprender, não tem pai, não tem professor, não tem ninguém que vai fazer ele aprender. Ele tem que ter o interesse, a boa vontade de sentar e estudar, porque brincadeira é muito bom, mas tem que ter a hora da brincadeira, a hora do estudar, a hora do namorar, isso tudo vem na consequência.
Isso tudo vem na consequência. Então tem que saber a hora de fazer as coisas para poder ser alguém na vida. A senhora, a dona Rosa estava falando que quando estava fazendo a inscrição, estava esperando a prova, os pais dos outros alunos que vinham de escola particular e que vinham de cursinho, né? Estavam falando que seus filhos fizeram cursinho, estudavam em escola particular, e a senhora falou, não, meu filho vem de escola pública e foi motivado, foi incentivado, né? Porque muitos pais nem confiam que o filho faça a prova porque meu filho estuda em escola pública e ele não vai passar. E o Gesiel não fez cursinho nenhum, estudou em escola particular, sempre esteve aqui desde a 5ª série e foi excelente colocado em todas as provas. Nunca teve escolinha, né? Então eu queria que a senhora dissesse para os pais, né, disso que aconteceu, né? Dos outros estarem falando que todos contentes que gastaram dinheiro pagando escola particular, gastaram dinheiro pagando cursinho, os filhos estavam ali, podiam competir. E eles não imaginavam que o Júnior teria vindo de escola pública, né? E ter se saído muito bem nas provas, né? Tirado o 2º lugar na Pedro. E para eles isso é uma coisa que só o aluno que faz cursinho, só o aluno que está em escola. Quando eu fazia a prova, aí tinha algumas mães falando sobre os seus filhos. Mães que os filhos estudavam em colégios pagos e, além de colégios pagos, tinha cursinhos. Aí elas estavam falando a respeito dos filhos e tal, e eu estou parada prestando atenção no assunto. E aí elas conversando também comigo, aí eu falei para elas que meu filho não estudava em uma escola paga e nem fazia cursinho, era colégio público. E que ele tirou em 2º lugar no Pedro II e que os professores aqui, eles estavam orientando bastante os alunos e que estava tendo aulas extras, né? E professores que nem eram deles, né? Eles estudavam de manhã e de tarde faziam aulas extras. Elas ficaram assim, bobas, porque elas nunca ouviram falar isso. Que alguns professores se interessassem tanto em, além de dar a aula, ainda ter as aulas extras. E isso fortaleceu bastante as crianças. Quem se interessou, aproveitou. Inclusive, essa parte de hora extra, normalmente eu estou com um projeto e você não consegue aprovação desse projeto e você fazer uma turma extra. Não consegue. Eu dei essas horas extras em meu tempo vago, meu horário vago, sem gratificação, sem nada, com o objetivo de ajudar os meninos. Mas o projeto de montar uma turma extra preparatória, eles acham que isso não tem necessidade. E essas aulas extras, esse esforço seu é tão válido que eu tive na Pedro II para verificar o horário da pré-matrícula e no mural lá estava a aprovação dos alunos, né, a classificação e tal. E eu observei o seguinte, o Gesiel, que foi o 2º colocado, o outro garoto que tirou, o outro aluno que tirou em 1º lugar, médias superiores a vários alunos, que a média vem separada, de escola particular. Médias superiores, que a escola particular teve média 5, média 6, eles tiraram média 7, 7,5. Então, quer dizer, eles tiveram, e teve alunos também de escola particular, não sei de qual escola, mas foi de escola particular para o curso noturno, que tirou nota 8 e quase 9 para estudar à noite. Então, quer dizer, são vindos de escola pública, tirando 8 e pouco, 9. Então, quer dizer, isso mostra que a escola pública tem base para encaminhar os alunos. Basta querer, basta o esforço dos professores, que aqui teve bastante, e esforço dos pais. Que os pais ajudando, incentivando, é o principal. Com certeza. E quanto a isso, eu lembro, até desde a 5ª série, que o Gesiel sempre vinha com os trabalhos, ele vinha com os desafios que o senhor passava para ele. E ele vinha com professora,
Isso aqui meu pai passou para mim. Então, esse incentivo que o Senhor deu desde a infância dele, faz, aqui dá um trabalho. Ele às vezes brincava, meu pai falou que se eu acertar ele vai me dar R$1. Sei que, mas eu não fazia o trabalho para ele, eu orientava o trabalho que o Senhor passava. Então, quer dizer, a presença de vocês, essa motivação, esse incentivo, a senhora em todas as reuniões de pais, a senhora estava aqui, nunca houve uma reunião de pais que não tinha um representante do GGL aqui na escola. Então, você vê que a família está junto, vocês estão junto com a escola e junto com o filho. Então, isso que é importante. Passar para os pais, que é importante que os pais estejam juntos, motivando. Muitos pais chegam para os filhos, eu não vou pagar a inscrição para você, tu não vai passar mesmo, porque você está na escola pública. Quer dizer, está desmotivando essa criança e desvalorizando o trabalho da escola e o estudo dessa criança. Então a criança vai falar assim, então por que você me bota para estudar tanto se eu não vou conseguir nada na vida? Então tem que botar, tem que motivar e tem que incentivar, porque a escola pública não é ruim. A visão capitalista é essa.